Meu nome é Sidney Venturi e hoje teremos a 5ª aula da disciplina de Arquitetura de Redes de Computadores. Vamos começar vendo o que é o endereço MAC, também chamado de endereço físico. As máquinas possuem dois endereços, o endereço IP, que ele recebe da rede e que são temporários, e o identificador da estação, também chamado de endereço físico ou endereço MAC. Esse endereço, ele é associado à placa da adaptadora de rede, ou seja, ele fica na placa de rede. O endereço MAC, ele é um endereço de 48 bits, 6 bytes. Conforme nós falamos, o endereço MAC ele fica na placa de rede. Então, cada placa de rede possui um endereço MAC diferente. Se uma determinada máquina, um determinado nó, possui duas placas de rede, ele terá dois endereços MAC, um em cada placa de rede. O endereço MAC, ele é composto de 6 bytes. Esses 6 bytes são divididos em dois grupos. O identificador do fabricante, também chamado de OI, e o número de série. Para um mesmo fabricante, esses 3 primeiros dígitos aqui são iguais. Os 3 primeiros bytes são iguais. E vai variando só os últimos 3. Como muitas vezes só essa variação seria insuficiente para um fabricante muito grande, na realidade cada fabricante pode possuir vários códigos associados a ele. O endereço MAC ele existe pelo seguinte: a placa de rede ela implementa a camada física e a camada de enlace. Então esse endereço MAC fica lá na camada de enlace. Normalmente nós raciocinamos com o endereço IP quando a gente quer acessar qualquer coisa numa rede. A gente sempre se refere para o endereço IP. Mas o endereço IP ele é implementado na camada 3, que é uma camada implementada no sistema operacional. Então quando chega alguma coisa na placa de rede, aqui ó, na camada física, está aqui no MAC, e tem que passar para cima, vai gerar uma interrupção de sistema operacional, o que retarda o funcionamento do processador da máquina. A ideia de, na rede local, a transmissão ser feita pelo MAC, e se é o MAC da máquina, aceita, se não é, já descarta, é evitar de gerar esta interrupção. Uma outra coisa importante é que o MAC também tem um endereço de broadcast, que é o FFFFFFFFFFF. Ou seja, quando eu chego um pacote, ou melhor, um quadro com esse endereço MAC de destino, a estação aceita. Todas as estações aceitam o quadro com o endereço FFFFFFFFFF. Por isso que ele é chamado de endereço MAC de broadcast. Aqui está mostrando os dois endereços, ó, o IP e o MAC, é onde eles ficam. Aqui no quadro eu tenho o MAC de origem e o MAC de destino. No datagrama IP eu vou ter o IP de origem e o IP de destino. Vamos ver como que é feita a transmissão na camada 2. Isso vai evidenciar a importância do endereço MAC. Esse computador aqui, ó, quer enviar algo para ser impresso aqui. Então o que ele faz? Ele monta os pacotes, os quadros, pega o endereço MAC dessa máquina aqui e coloca como endereço MAC de destino aqui, ó. E usa como endereço de origem o seu próprio endereço MAC. Joga o quadro na rede, o quadro chega aqui nessa máquina, ela vai verificar, ó. Isso aqui é igual ao endereço de destino? Não. Se não, ela não processa, ela descarta o pacote que ela recebeu, mas o quadro continua trafegando pela rede até chegar lá no servidor. Quando chega nesse servidor aqui,
Na placa de rede eu tenho o endereço MAC, ela vai comparar com o MAC que veio no destino. Como é para ela, gera uma interrupção e passa para a camada superior, para a camada de rede, que por sua vez vai passar para a camada de apresentação, até chegar na aplicação que vai ser responsável por fazer a impressão. Vai receber os vários quadros, vai remontar o documento a ser impresso e o documento será gerado pela impressora. Essa é a forma que é feita a transmissão na camada 2. Vamos falar um pouquinho sobre a entrega de pacote IP agora. O que acontece? Quando o pacote vai descendo na rede, ele vai recebendo os cabeçalhos. Comecei com a aplicação, pus cabeçalho de transporte, cabeçalho de rede com IP de origem e destino. E quando chega na camada de intrarrede, mais especificamente na camada de enlace, lembrando que a gente estuda redes com 5 e não com 4 camadas, já que isso aqui, a gente considera camada de enlace e camada física. Eu tenho que colocar, conforme a gente viu nas transparências anteriores, o endereço MAC de origem, endereço MAC de destino. Porque a transmissão, o endereçamento na rede local é feito pelo MAC, não pelo IP. O que vai acontecer? Eu tenho que saber qual é o MAC. Porque as aplicações, elas raciocinam com o endereço IP. Esse cara aqui, quer acessar esse com base no IP. Mas ele precisa transmitir usando o MAC, já que estão na mesma rede. Então eu preciso ter um mapeamento, algum mecanismo que me permita definir qual MAC está associado a qual IP. Por causa desse encaminhamento aqui que eu tenho que fazer na rede. Muito bem. Esse mecanismo é chamado protocolo ARP, Protocolo de Resolução de Endereços. Esse protocolo, ele vai usar duas técnicas ao mesmo tempo: troca de mensagens e uma tabela de endereços. A tabela de endereços, eu vou ter o par endereço MAC e endereço IP associado. Essa tabela é mantida em memória. E através da troca de mensagens, ele vai montando essa tabela dinamicamente. Isso é feito aqui, em algum ponto entre a camada de rede e a camada de enlace. Não é uma camada, mas é uma área meio nebulosa entre as duas. Essa tabela que eu disse para vocês se chama ARP Cache. Aqui está mostrando o exemplo de ARP Cache, o endereço IP e o endereço MAC associado. E aqui tem uma informação importante. Se o destinatário final for o endereço IP externo, ou seja, de outra rede, o ARP vai resolver o endereço para o roteador que atende aquela rede, ou seja, para o default gateway. Então vejamos como funciona o ARP. Esta máquina aqui, a 218.171, quer enviar algo para 218.171.3. Esse é o MAC da primeira máquina, esse é o MAC da segunda. Então ela vai lá, pôs camada de transporte, pôs a camada de rede, colocou cabeçalho de rede, o IP de destino. E agora, quando chega na camada de enlace, ela tem a seguinte situação: qual é o MAC dessa máquina? Eu sei. Ela vai consultar o seu ARP Cache. Ela não tem no ARP Cache o MAC daquele IP. Para tudo, para aqui nesse ponto. Vai parar aqui, o pacote vai parar de descer e será acionado o protocolo ARP. Como que o protocolo ARP funciona? Ele gera primeiro o que a gente chama de ARP Request, requisição ARP.
ele coloca o endereço físico de broadcast, que é aquele FF, tal, tá? 6 bytes preenchidos com FF, o que significa 48 bits 1. Põe o seu MAC de origem aqui. Encapsula, reparem que não tem IP, não tem nada, o AP vai direto aqui, tá? O AP não é encapsulado em IP. Vai direto o AP aqui. Com o AP request, que é basicamente uma pergunta: qual o endereço MAC do 218.171.3? E joga essa requisição na rede. Vai pela rede. Chegou aqui. Esse cara, em termos de camada 2, ele vai aceitar, porque está com aquele MAC de broadcast. Vai gerar interrupção e vai passar para a camada superior, para aquela zona nebulosa entre a camada de rede e o enlace, aonde está o protocolo ARP. O protocolo ARP vai descartar. Por quê? Porque aí ele vai acessar o IP. E o IP perguntado é este aqui, o 713, e não o 714. Então não é para ele descarta e acabou. Chega no destino, aceita porque é o MAC de broadcast, passa para aquela camada intermediária e ele vai olhar, é para mim? Opa, se é para mim eu vou responder a esta requisição. Ele vai responder a requisição através de um ARP reply, que é outra mensagem ARP. Ele monta um ARP reply da seguinte forma: destino, o MAC de quem perguntou. Lembrem que esse MAC estava no campo MAC de origem. Na origem, ele coloca o seu próprio MAC. E aqui, dentro do ARP, ele coloca o MAC do tal e forma o MAC dele. E joga na rede. Esse ARP reply vai percorrer a rede. Sequer será aceito por esse, porque não é mais MAC de broadcast, é um MAC unicast direto para esse aqui. Então ele não vai nem aceitar, se quer processar. Chegou no destino, subiu e ele vai montar a sua tabela ARP, aqui é a tabela ARP dele, colocando o MAC do 713 na tabela. Acontece que esse cara aqui também já aproveita para aprender o MAC do 711 e também monta na sua tabela. Na realidade, esta máquina aqui aprende o MAC da primeira máquina antes da máquina que requisitou aprender o MAC da requisitada. Feito isso, o pacote agora pode ser o quê? Transmitido. Monta-se o quadro colocando o MAC de origem dessa aqui, o MAC de destino na outra, joga-se na rede e faz a transmissão. Então essa é a parte de troca de mensagens que acaba preenchendo o ARP cache, que é a tabela que é consultada. Outra coisa que existe também é a detecção de IP duplicado. Para que serve isso? Quando eu configuro endereço IP numa máquina, seja manualmente ou de DHCP, ela envia uma mensagem ARP perguntando o MAC desse IP. Se alguém responder, então esse endereço já existe. É dessa forma que aparece assim: existe o endereço IP duplicado nessa rede. É por causa da utilização desse recurso do ARP. Nós vimos lá atrás também que quando a origem e o destino estão em redes diferentes, o ARP é resolvido para o roteador. Por que acontece isso? Porque o ARP funciona apenas na rede local. Então vejamos esse exemplo aqui. Esta máquina aqui, ó, A1718, quer mandar algo para 184.
Obviamente, elas estão em redes diferentes. Aqui no meio eu tenho um roteador, estão vendo? Muito bem. O que ela vai fazer? Se essa máquina X dever enviar algo para Y, ela tem que saber o MAC do roteador, porque ela tem que encaminhar na rede local o seu quadro para o roteador, para que o roteador leve para outra rede. Então o host X, ó, que esse cara aqui vai consultar a tabela de rotas dele. Vai descobrir o IP do roteador, o seu default gateway. Aciona o API para saber o endereço do roteador e descobre o MAC do roteador, que é o OC 0C0812043704A. Com isso, ela preenche o quadro da seguinte forma: IP de destino, IP dela, desculpe, IP de origem, IP dela, IP de destino, IP da rede remota. MAC de origem, o MAC dela, MAC de destino, MAC do roteador. Reparem que o IP continua sendo da máquina da outra rede, mas o MAC é do roteador que está na rede dela. MAC de destino. Marquei errado aqui, não é essa aqui, ó. Na realidade, é esse aqui, tá? Feito isso, o pacote é enviado para o roteador, chega no roteador o quadro, ele lê o cabeçalho de camada 2, verifica que o MAC de destino é o MAC dele, aceita o quadro, passa para a camada de rede, desencapsula, passa para a camada de rede, vê o endereço IP de destino, vê que não é IP dele, mas como ele é um roteador, ele vai verificar se ele tem rota para aquele IP de destino. Se tem, ele vai rotear. Se não tiver, ele volta uma mensagem de erro para a origem. Uma mensagem IP e CMP dizendo host unreachable ou network unreachable. Muito bem, ele vai mandar, como ele tem rota, ele vai encaminhar para outra rede. No caso, ele está diretamente conectado à rede de destino. Então ele vai ter que descobrir o MAC desse cara aqui, ó, para poder encaminhar na rede local. Lembremos, toda transmissão na rede local é feita com base no endereço MAC. O que ele faz? Ele vai, aciona o ARP para descobrir o endereço MAC. Descobriu. Preenche um novo quadro, ó, com o IP de origem da máquina de origem, o IP de destino da máquina de destino. MAC de origem, o MAC da interface dele naquela rede. MAC de destino, a MAC da máquina que eu quero. Comparem com a situação anterior aqui, ó, aonde, quando a máquina X foi encaminhar, ela usou como MAC de destino o MAC desta interface aqui, ó. Já quando o roteador vai transmitir para outra máquina, ele vai usar este MAC aqui, ó. E dessa forma, ele vai encaminhar na rede de destino. Eu vou voltar um instante aqui, que eu quero esclarecer e abordar com um pouco mais de calma uma situação que eu acho que eu passei um pouco rápido.
Muita transparência. Pode voltar. Tá. Quando a gente fala da interrupção ali, quando eu falei da interrupção aqui, e eu acho que eu fui um pouco rápido, vamos dar uma relembrada um pouquinho de funcionamento de sistema operacional. Como a placa de rede trabalha na camada 1 e camada 2, tudo que ela tem um processador interno dela. Tudo que chega na placa é processado localmente, com base no endereço MAC. Quando ela passa para cima, para poder passar para a camada de rede, que ela tem que gerar uma interrupção, vamos lembrar o que vem a ser uma interrupção. Um sistema operacional tem lá o seu processador e os vários programas. O programa ou o processo que cuida de interrupção é mais um processo, dentro de vários processos que estão rodando na máquina. Conforme vocês devem ter visto em sistemas operacionais, nós temos 3 estados do processo: bloqueado, pronto e executando. De um processo eu passo para o outro. O que acontece? Quando o processo que trata da interrupção tem que entrar, como eu só posso executar um programa de cada vez, isso num processador com um core só, ou mesmo multicore, eu vou afetar pelo menos um core do processador. Eu vou ter que interromper, por isso que vem o nome interrupção, o processo que está rodando aqui, passá-lo para bloqueado ou para a fila de prontos, dependendo da situação, e carregar um outro processo. Para tudo, trato aquele processo. Acabei de tratar a interrupção, volto outro processador. Se a placa de rede não filtrasse pelo MAC, cada pacote, cada coisa que chegasse naquela máquina, iria atrapalhar o funcionamento do computador, o que não é uma situação interessante. Por causa disso, é que é importante que o PAT do MAC seja mapeado e resolvido na placa de rede, sem precisar acessar a memória. Uma outra coisa importante que nós devemos ver é o seguinte: quando eu falo de endereço IP, eu estou falando de um tipo de endereço que me diz qual é o host e qual é a rede. Já quando eu falo do endereço MAC, isso não acontece. O endereço MAC, ele simplesmente me identifica uma máquina em qualquer rede. O que nós devemos lembrar sempre também é o seguinte: quando eu tiro uma máquina de uma rede e levo para outra rede, o seu IP muda. Por exemplo, você pega seu smartphone, entra na rede local da universidade, ele está com IP. Sai da rede local da universidade, vai para a rede da sua operadora de telefonia, aciona os dados móveis, você está com outro IP. Aí você sai e vai lá para o shopping, entra na rede sem fio, outro IP. Em cada rede você tem um IP diferente. O MAC é sempre o mesmo. O MAC da sua placa de rede sem fio é sempre o mesmo, independente de qual rede você esteja. O MAC do seu celular, lá da parte de 4G ou 3G, também é sempre o mesmo, independente da rede que você esteja. Ele identifica a máquina. Mas nós temos essa grande dificuldade, porque tudo que nós trabalhamos numa rede, nós sempre trabalhamos com base no IP. Ninguém fala assim: eu vou acessar a máquina ou eu vou acessar o servidor de MAC tal. Você fala: eu vou acessar o IP tal. Por exemplo, o DNS,
na camada de aplicação, que transforma aquelas nossas URLs em endereços IP, ele não devolve para a máquina ou máquina, ele devolve o IP. Quando um roteador vai estabelecer rota, definir um caminho, ele define com base no IP, mas toda a transmissão local é feita com base no MAC. Por isso que teve essa discussão aqui de entrega de pacote B, que eu tenho que conseguir o quê? Mapear. Através, no caso, do protocolo API. Eu preciso saber mapear. Estou dando uma repassada. Vimos também que o ARP trabalha com o API Cache, que é uma tabela dinâmica, e com troca de mensagens, não é isso? O API Request, que nós vimos funcionando aqui, ó, o IP de destino para onde eu quero, eu não sei qual é o MAC. A API Request, eu mando a requisição vai percorrer. Chegou no destino, o destino vai informar de volta no API Reply qual é o MAC dele. E com isso a máquina de origem vai preencher o seu API Cache. Lembrando que ao mesmo tempo a máquina que fez o API Reply também aprende o MAC da origem. E agora eu posso continuar, né? Esse pacote vai descer, quando chegar no enlace será consultado o API Cache, que vai me permitir definir o MAC de destino. E aqui é aquela história do roteamento. Como eu falei, a gente trabalha do roteamento tudo com IP, mas na hora de encaminhar tudo é MAC. E é fundamental o tal do Default Gateway, que nada mais é do que o IP que atende a minha rede, o IP do roteador que atende a minha rede. Vamos lembrar, um host ele precisa de 4 informações para poder navegar na internet: o seu IP, a máscara de subrede, o Default Gateway, que é o IP do roteador que atende a minha rede, e o servidor DNS. É daqui, ó, do Default Gateway, que a sua máquina tira o IP do roteador e aciona o MAC, o ARP, para poder descobrir o MAC para fazer o encaminhamento na rede local. E alguém poderia perguntar, nesse exemplo que eu dei aqui, o roteador está interligando as duas redes. E se não fosse verdade, tivesse um outro roteador no caminho? Sairia da rede A, iria para o primeiro roteador, para o segundo roteador, para o terceiro. Quando chegasse na rede B, este roteador, o último roteador, vai acionar o ARP para descobrir o MAC da máquina de destino na rede B. E na rede A, o host A, vai também acionar o ARP para descobrir o MAC do Default Gateway. Feita essa rápida revisão da aula, vamos fazer uma atividade. Marque abaixo a opção que melhor explica como o protocolo ARP se encaixa no modelo de camadas. A. É um protocolo de camada de enlace. B. É um protocolo de camada de rede. C. É um protocolo que não pode ser enquadrado no modelo de camadas do TCP/IP, nem do modelo ISO-OSI. É um protocolo que fica na fronteira entre as camadas de enlace e de rede, não se adequando perfeitamente no modelo de camadas e é nenhuma das anteriores. Conforme nós vimos naquela figurinha lá atrás, o ARP, ele não é nem da camada de rede, nem da camada de enlace. Aliás, esse negócio do ARP dá muita discussão entre autores. É uma discussão acadêmica. Onde está o ARP? Ele está no enlace? Ele está na rede? Porque aí gera uma série de dúvidas. Se ele está na rede, o IP não pode usar um serviço dele. Porque, teoricamente, no modelo em camadas, a camada inferior oferece serviço para a camada superior. Se os dois são da camada de redes, um é vizinho do outro, um não poderia usar o outro. O IP não poderia pedir nada para o ARP.
Então o API teria que estar embaixo. Porém, se o API está embaixo, ele não pode responder para cima. Ele deveria responder para o IP. Ele encapsula automaticamente no enlace. Então ele não pode estar no enlace, porque embaixo da rede eu tenho um enlace. Só que ele encapsula no quadro de enlace direto. Então ele não pode estar no enlace, ele tem que estar na camada superior. Por isso que talvez a melhor resposta seja exatamente essa. Ele fica entre a camada de rede e a camada de enlace, numa zona meio nebulosa aqui no meio. Outra pergunta. Os endereços MAC são lineares, planos, enquanto endereços IP são hierárquicos. O que significa isso? Conforme eu disse no início e enfatizei nessa revisão rápida que nós fizemos, na repassada que nós demos na aula, o endereço MAC é similar a um número de CPF de uma pessoa, ou seja, ele é sempre o mesmo para uma determinada interface de rede, independente da rede em que aquela máquina esteja. Tá? Já o endereço IP é similar ao endereço postal de uma pessoa, porque o endereço IP ele tem uma parte que me diz qual é a rede e a outra parte, ou seja, o Network ID, me diz qual é a rede. A outra parte do endereço IP, o Host ID, me diz qual é o host dentro daquela rede. Então eu tenho uma hierarquia. Dentro da mesma rede eu tenho vários hosts. Então ele me permite criar uma estrutura hierárquica, dizer a qual rede aquela máquina pertence. Tem como desvantagem o fato de que mudando a rede eu tenho que mudar o endereço IP da máquina. Então essa é a diferença entre os dois. Agradeço a atenção de vocês. Na próxima aula nós iremos fazer uma revisão para a AV1. Muito obrigado.